Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre. É muito bom ver esses bancos com tanta gente. Sejam muito bem-vindos, como a Malu disse. É muito bom estar aqui com vocês. Para a palestra de hoje, como a Malu também falou, é o capítulo 25 do Evangelho. Eu fui buscar material para conversar com vocês na Federação Espírita do Estado de São Paulo e na revista O Consolador. E como eu gosto muito de contar a historinha, desse livro aqui, Pai Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Meimei, é a prece do Pai Nosso, e a cada frase da prece tem uma historinha. Então, a Meimei escreve muito para crianças, então é uma coisa bem suave. Vem bem ilustrar a nossa conversa de hoje, que é a não isenção do trabalho físico. Então, eu vou ler a historinha. Ela se intitula A Necessidade do Esforço. Conta-se que no princípio da vida terrestre, o alimento das criaturas era encontrado como oferta da divina providência em toda parte. Em troca de tanta bondade, o Pai Celeste rogava aos corações mais esforço no aperfeiçoamento da vida. O povo, no entanto, observando que tudo lhe vinha de graça, começou a menosprezar o serviço. O mato inútil cresceu tanto que invadia as casas onde toda a gente se punha a comer e a dormir. Ninguém desejava aprender a ler. A ferrugem, o lixo e o mofo apareciam em todos os lugares. Animais como os cães, que colaboram na vigilância, e aves como os urubus, que auxiliam nas obras de limpeza, eram mais prestativos que os homens. Vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, o Pai Celestial mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da Terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Desde esse tempo, o ar e a água, o sol e as flores, a claridade das estrelas e o luar continuaram gratuitos para o povo. Mas o trabalho forçado da alimentação passou a vigorar, como sendo uma lei para todos, porque, lutando para sustentar-se, o homem melhora a terra, limpa a habitação, aprende a ser sábio e garante o progresso. Deus dá tudo. O solo, a chuva, o calor, o vento, o adubo e a orientação constituem dádivas dele à terra, que povoamos e que devemos aprimorar. Mas o preparo do pão de cada dia, através do nosso próprio suor e da nossa própria diligência, é obrigação comum a todos nós, a fim de que não olvidemos o nosso divino dever de servir incessantemente em busca da perfeição. E o Evangelho, nos itens, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 3 e 4, nos diz que se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados, e se não o obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado do instinto animal. Por isso, o trabalho é uma necessidade, e Jesus nos disse: buscai e achareis. Desse modo, sereis filhos de vossas obras, tereis o mérito de sua realização e sereis recompensados segundo o que fizerdes. Então, aí está. O homem sem isenção do trabalho físico. Os espíritos nos mostram o objetivo do trabalho. Eles nos dizem que haverá pedras no caminho.
Nós já sabemos disso, né? Mas eles também dizem que nós teremos forças para afastá-las, porque eles vão estar nos auxiliando. Então vamos perguntar: por que o trabalho assusta tanto? Por que esse ranço que a gente tem do trabalho? Por que essa má vontade? A relação do homem com o trabalho sempre foi conflituosa, pois revela a necessidade do esforço, como nos contou Meimei através do Chico. O trabalho está para o homem muito anterior à própria civilização. A seu turno, na natureza, tudo se movimenta, e é natural que assim seja. O trabalho é, pois, uma necessidade. É uma lei divina. No Livro dos Espíritos, na pergunta 621, está: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos nos respondem que ela está escrita na consciência do ser. E dizem que há necessidade de sermos lembrados, porque nós a havíamos esquecido. A doutrina nos diz que fomos criados simples e ignorantes, sujeitos ao progresso. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele explica que quando Deus criou a cada um de nós, quando ainda éramos o princípio inteligente, ele explica que no reino mineral nós recebemos a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal o instinto, e no reino hominal, que é esse que nós estamos, o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e a razão. Ou seja, foi-nos entregue a chave da casa. E quando nós ganhamos a chave da casa, nós ganhamos responsabilidades. Por todas essas passagens nos diversos reinos da natureza, nós vamos... Qual é o objetivo? É transformar os homens em anjos, porque o próximo reino que nós alcançaremos é o reino angelical. Essa evolução que nós passamos, o princípio inteligente nesses diversos reinos da natureza, vai potencializando as virtudes de cada ser. E aí a gente vê a bondade de Deus lidando conosco, né? Ele não pede que a gente aprenda da noite para o dia. Ele respeita a todos e nos dá todo esse subsídio para que a gente aprenda. Em algumas sociedades da antiguidade, o trabalho era considerado verdadeira desonra, reservada às classes inferiores. Até nos relatos bíblicos, né, a gente vê Adão e Eva, depois de comerem o fruto da árvore do conhecimento, a maçã. Não sei por que a maçã, né? É tão gostosa a maçã. Eles foram condenados a se manterem com seus esforços e o seu suor. Como o trabalho era visto como fonte de sofrimento e castigo, quem podia escravizar o outro, a fim de que esse outro realizasse o trabalho necessário ao sustento dele, o do mais forte fazia. A gente pode perceber dessa forma o desenvolvimento do pensamento ao longo dos tempos, que trabalhar significava que nós não tínhamos liberdade. Era um peso. Mas com a evolução espiritual dos habitantes do nosso planeta, que a cada vez a gente melhora um pouquinho, quando volta um pouquinho melhor, e, consequentemente, melhora a condição do planeta. Isso tem, esse conceito do trabalho tem, felizmente, mudado. Tem ajudado o homem a construir, ou melhor, a reconstruir a relação dele com o trabalho. O trabalho permite ao homem, ou seja, ao espírito, né, desenvolver a sua inteligência. A inteligência é um atributo do espírito.
e desenvolvendo a sua inteligência, ele vê o mundo de maneira diferente. O trabalho hoje, a gente pode notar, é tão importante na vida das criaturas que ele passou a ser terapêutico, é indicação médica, né? Então, a gente costuma falar assim que mente vazia é a oficina do demônio. São os pensamentos, né? Então, vamos trabalhar. A gente é doido para dar trabalho, somente para os filhos. Mas é bom, porque assim vão aprendendo, né? A serem úteis. Na natureza, tudo trabalha. Tudo serve à lei da cooperação. O sol envolve o mundo em seus raios, espalhando luz e calor. Os vegetais absorvem a luz solar, o dióxido de carbono, a água, ajudando na atmosfera com a liberação de oxigênio. Os animais se nutrem das plantas e de outros seres vivos, mas também se sacrificam para servir de alimento ao homem. O homem trabalha para conservar o corpo físico, assim como fazem os animais. Mas, além disso, trabalha para desenvolver a inteligência e aperfeiçoar o espírito. Deus quer que cada um de nós seja útil de acordo com suas habilidades. Cada um de nós é chamado a desempenhar uma determinada tarefa, dependendo de seu grau de adiantamento e de acordo com as provas pelas quais terá que passar. O trabalho, ele nos ensina a disciplina, ele nos ensina a paciência e ele nos ensina a obediência. É por isso que a gente tem esse ranço do trabalho, né? Ele nos chama. O poeta português Fernando Pessoa, certa vez disse que navegar é preciso. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos explica no capítulo 3 que em nosso trilhar evolutivo, trabalhar é preciso. Ele apresenta a lei do trabalho e que esse nosso desenvolvimento espiritual, através do trabalho, embora pareça um percurso lógico, nós temos a história nos demonstrando que o entendimento dessa necessidade mudou várias vezes. A doutrina nos demonstra que o trabalho não é exclusividade do nosso plano terrestre e que em mundos superiores a espiritualidade trabalha incessantemente pela harmonia do universo. O ano passado foi feito um estudo durante o ano todo sobre o livro O Nosso Lar. Aí a gente viu André Luiz pedindo que ele queria trabalhar. Então, a ociosidade não é boa. O trabalho não é só um meio para que a gente obtenha sustento, que é lícito, temos que trabalhar por isso, ou aumentarmos os bens materiais, mas, fundamentalmente, os nossos valores morais. São esses que nós carregaremos juntos quando deixarmos o nosso corpo físico e ficarmos espíritos, como sempre seremos eternos. Não basta vivermos a vida baseada só nos prazeres e na busca de nossos desejos. É necessário criarmos, produzirmos. Jesus disse que meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então a gente vai pensando bem no que nos espera, né? Estamos estagiando no reino hominal, aprendendo no contato uns com os outros, para mais tarde aprendendo a obediência, né? A disciplina, para que mais tarde, quando nós alcançarmos o reino angelical, a gente vai cuidar da harmonia do universo, sermos co-criadores junto com Deus. Aí a gente vê que todo esse nosso estudo, essa nossa passagem e aprendizagem, ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Jesus veio à carne para nos mostrar o servir. Ele foi o exemplo vivo da lei do trabalho. Ele nos ensinou que o nosso esforço terá a ajuda de Deus, pois Deus não desampara ninguém. Mas, como nós já temos a razão e a inteligência,
nós conseguimos agir com critério e bom senso. Porque nessa nossa caminhada evolutiva, os passos e a busca é responsabilidade nossa, é por nossa conta. Nós ainda somos esclarecidos e consolados pela doutrina espírita para que o trabalho físico não se torne para nós um fardo, e sim uma bênção do amor de Deus para conosco. Criados simples e ignorantes, como já falamos, estagiamos num processo longo e maravilhoso pelos reinos da natureza, até ficarmos aptos ao reino angelical. Talvez com todas essas mensagens que nos chegam através de nossos amorosos espíritos, a doutrina, nós possamos entender por que nós não estamos isentos do trabalho físico. Né? Nós trabalhamos pela lapidação de nós mesmos, pela extinção de um bichinho muito chato que ainda nós teimamos em manter conosco, que é o egoísmo. O egoísmo a gente vê graçando no mundo ainda. E na construção de um planeta regenerado não pode haver egoísmo. Então essa é uma responsabilidade nossa, e é uma boa responsabilidade. Para encerrar a nossa conversa hoje, eu vou deixar uma reflexão para nós todos. Conta-se que um sábio caminhava com seus discípulos por uma estrada tortuosa e acidentada. Encontraram um homem ajoelhado, e esse homem orava, pedia fervorosamente a Deus que enviasse alguém para tirar o carro dele que estava atolado na lama. E todos ficaram sensibilizados, né? E olharam para o sábio, esperando as ordens dele. Ele pediu que prosseguissem pela estrada. Mais para frente, outro homem com o carro atolado. Só que esse homem, ele pegava pedras que estavam ali no caminho, paus, tudo que ele dispunha ali, ele pegava e tentava tirar o carro do atoleiro. E reclamava, esbravejava. Olharam para o sábio falou, ajudem ele. Aí ajudaram. Saiu do atoleiro. Depois que agradeceu, foram embora, lógico, se viraram para o sábio e a pergunta que não queria calar, né? Um estava ajoelhado, pedindo a Deus para que socorresse ele, e nós não ajudamos. Esse que esbravejava, reclamava, nós ajudamos? Por quê? Aí o sábio falou que aquele que orava pedindo a Deus para que mandasse alguém para tirar o carro, estava pedindo alguém que resolvesse o problema dele, sem ele fazer nada. Agora o outro não, ele esbravejava assim por ignorância, mas ele estava pegando tudo que ele tinha à mão e tentando fazer o carro sair do atoleiro. Jesus já nos disse, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então vamos meditar um pouquinho sobre isso durante a nossa semana, que eu espero que tenha bastante trabalho para todos. Não vamos nos acomodar e fazer como o primeiro viajante, diante das dificuldades. As dificuldades às vezes doem, machucam, tiram a gente do prumo, nos colocam às vezes no chão. Mas a gente acha que elas são insolúveis. Vamos tentar resolvê-las, ver a ajuda que Deus põe à nossa volta na forma de amigos, né? Que às vezes nem sabemos por quê, nos ligam quando mais precisamos. E vamos fazer com que a hora que esse socorro, que sem sombra de dúvida, licitamente nós vamos pedir a Deus que nos dê força, paciência para passar,
que quando esse socorro chegar, ele nos encontre com as mãos ocupadas no trabalho. Uma boa reunião para todos. Muito obrigada.